Começamos o programa de hoje falando de algo que a gente ama, mas também que às vezes a gente fica um pouco brabo com esse grupo. É das famílias. A família é repleta de alegrias, momentos especiais, mas também apresenta desafios que podem colocar à prova a união e o bem-estar de todos. E é nesse processo que entra uma ferramenta importante, a orientação familiar. E para entender como funciona essa orientação, eu recebo no estúdio a terapeuta de família e de casal, a Fabiana Ribas. Fabi, um prazer ter você novamente aqui no Ver Mais e já nos conte como funciona essa terapia de família, tudo bem? Tudo bem, que bom, né? Prazer estar aqui novamente. E é bom que a gente leve informação importante para as famílias, né? Quando a gente pensa na orientação familiar, a gente tem que pensar que ela vem como um auxílio para as famílias. Existe uma diferença, né, entre a orientação familiar e a terapia de família ou terapia de casal. Às vezes as pessoas perguntam e buscam a terapia de casal achando que ela vai auxiliar e ter essa orientação com relação aos filhos. E aí tem uma diferença importante e interessante. Quando eu faço terapia de casal, eu estou buscando olhar para a minha conjugalidade, né? Eu olho para a minha conjugalidade. Quando eu faço uma orientação familiar, eu estou pensando na minha família, na minha relação familiar. E a orientação familiar, ela funciona de que forma, né? O profissional que trabalha com orientação familiar, ele vai auxiliar essa família dando orientações e olhando para as questões que acontecem nesse círculo familiar. Então, geralmente, quando que as coisas acontecem de forma complicada, vamos pensar assim, é quando há a chegada de filhos ou eu tenho uma família com crianças pequenas. E aí existem vários comportamentos dentro desse contexto da família, tanto envolvendo pais quanto envolvendo as crianças, que faz com que seja necessário um profissional orientando essa família. Então, a gente hoje tem dentro dessa área a educação parental. A educação parental é uma ação onde o profissional educa esses pais. E ontem eu conversando em uma outra oportunidade com outro grupo de pessoas, eu disse que a gente tinha que ter como pré-requisito quando fosse dizer eu quero ser mãe, quero ser pai. Então vai para a escola. Existe escola de pais e mães? Precisa, né? Esse ano a gente teve uma lei sancionada que foi a educação positiva. Eu até comento que o nome eu achei que poderia ser diferente, né? Porque as pessoas podem entender que essa educação positiva fique focada somente na ação positiva, né? E a gente precisa entender que não, que precisa acontecer um equilíbrio, porque crianças precisam de limites e limites claros. E aí, para que os pais consigam estabelecer limites claros, eles precisam entender como fazer isso, né? Porque na minha geração e em gerações antigas, esses limites eram impostos através de muita violência até. Então, a gente precisa olhar como acontece isso. Então, a educação parental, ela vem e ensina para os pais, educa esses pais em relação aos filhos. E aí, a gente está falando de desenvolvimento infantil, a gente está falando de como eu atuo como pai e entender como é ser pai e mãe, porque essa função, ela precisa ser muito bem feita, né? Através dos nossos filhos, a gente está pensando numa nova geração que está ali na frente. Até para não acontecer aquilo do pai falar que pode, a mãe que não pode, gerar a confusão, conflito em casa. Porque, na verdade, as famílias, quando casa, o homem vem com um modelo de família, porque ele aprendeu sobre família lá na casa dele, e a mulher vem com outro modelo, porque ela aprendeu sobre a família lá na casa dela. Então, a família, a nossa família de origem é a nossa primeira escola. E aí eles trazem cada um o seu modelo e formam uma nova família, né? E aí inicia-se os conflitos, porque é nesse momento que eu tenho que saber, ok, isso aqui para mim é muito importante, é um valor que eu não posso abrir mão. Ah, mas isso aqui também para mim é importante. Então, como faremos? E às vezes, dentro de um processo de educação dos filhos, o que acontece? Não, eu quero que seja do meu jeito. Não, eu quero que seja do meu jeito. E aí as famílias entram nesse desacordo. Aí a orientação de pais entra, né? A orientação familiar. E existe algo chamado também treino familiar. Treino de pais. Olha que coisa interessante, né? Interessante, porque a gente quase não escuta falar disso. Isso, por isso que é importante a gente ter a diferenciação. E o treino é um profissional que vai treinar esses pais, vai entregar a ferramenta e vai treinar esses pais para utilizarem. Então, quando a gente fala na orientação familiar, a gente está falando do quê? De algo mais amplo, aonde eu vou olhar para esse pai, para essa mãe, o contexto
que existe dentro dessa família, né, desse ambiente familiar, e através desse contexto, daquilo que o pai quer, daquilo que a mãe quer, o que nós vamos fazer juntos, olhando para o bem-estar da família e da criança. A orientação entra desta forma, né? Ah, não vai oferecer ferramentas? Vai oferecer ferramentas, né? Porque ferramentas ela instrumentaliza, a gente precisa de ferramentas no dia a dia para lidar com as coisas, mas é de um jeito mais aprimorado, é olhando de fato para aquilo que está acontecendo, porque às vezes eu tenho ali uma família típica, né? O que é uma família típica? Uma criança que tem um autismo, um TOD, um TDAH, coisas nesse sentido. Claro que vai ser mais estressor dentro dessa família, porque a gente vai estar lidando com situações desafiadoras o tempo todo. Então, a gente tem que ter um profissional ali auxiliando essa família, orientando, ok, vamos por este caminho, tá, esse caminho não deu certo, então agora a gente vai por esse, porque o profissional, ele está com um olhar de fora, né? Sempre, né, o profissional que está olhando de fora, aquele contexto, ele tem um olhar mais amplo. Quando a gente está imerso na situação, a gente não consegue enxergar de fora, né? Sim, não enxerga nada. Eu digo, eu sou ótima terapeuta e orientadora parental para os meus clientes, mas comigo eu tenho que estar sempre casa não faz milagre. O que eu faço aqui? Por quê? Porque a gente tem desafios e quando a gente está imerso na situação, a gente não entende quais são as soluções, né? Então, a orientação familiar funciona nesse sentido, né? Para a gente ter uma condição de olhar para as famílias e dizer assim, ok, então vamos te auxiliar com esta ferramenta, você precisa saber sobre isso para que esse contexto familiar fique mais harmonioso, né? Porque se a família está organizada, as crianças se sentem mais seguras. E aí o contexto deixa de ter tantos desafios, tantos comportamentos difíceis. Com certeza, é sempre importante tentar conviver bem com a família. Aliás, família é o nosso lar. Fábio, muito obrigada mais uma vez aí por nos ajudar. Esse mês, inclusive, a gente vai ter um momento onde a gente vai trabalhar com os pais essa orientação familiar. Então, quem quiser entender melhor, me busca lá no Instagram. Convidados a entender um pouco mais. Isso aí. Obrigada mais uma vez, Fábio.